Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu sou Jailton, presbítero Jailton Soares. Eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo a respeito de um sonho, de uma visão que eu tive, aproximadamente na verdade, dia 16 para dia 17. Madrugada de sono, na minha cama, no meu altar, estava naquele momento ali, dormindo. De repente eu comecei a ouvir uma voz. Essa voz, nunca tinha visto isso, ouvido uma voz, né? Primeiro eu sonhei com alguns parentes, alguns irmãos de igreja. Logo depois eu nitidamente ouvi a voz. Essa voz, sem dúvida nenhuma, era a voz do Senhor, era a voz do Senhor. E ele verbalizou muito, por duas vezes essa palavra, esse número. Eu tenho estudado a palavra do Senhor, envolvendo também numerologia. Isso não quer dizer que eu estava com o número 8 naqueles dias ali, não. E eu ouvi por duas vezes a palavra número 8, né? E eu dado claramente sobre esse número. Daí então eu comecei a entender, porque a palavra do Senhor diz que quando nós estudamos a palavra do Senhor, o próprio Espírito de Deus revela aquilo que nós meditamos, aquilo que nós estudamos. E eu gostaria de trazer para a sua vida algo muito interessante da parte de Deus. Primeiro eu quero ler aqui Mateus 24, a partir do versículo 36, que diz assim: naquele dia e a hora, porém ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai. No versículo adiante diz assim: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes de eu dar continuidade aqui neste sonho, nessa visão da palavra, eu gostaria de refutar que a maioria das Bíblias Sagradas, essa palavra homem, filho do homem, ela é adulterada. Deus diz assim: eu não sou homem para que minta. Quem diz? Não é nem Deus, é o Eterno. Eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se compara ao homem. Então, esse filho do homem, na verdade, é o filho do Eterno. Só para que os irmãos entendam e dar continuidade no sonho aqui, na visão. Daí então, eu olhando espiritualmente e percebendo a revelação do número 8, olhando para a Bíblia Sagrada, e fui lá no livro de Gênesis, e ouvindo aquela voz no ouvido assim, nitidamente percebi que era o Senhor que falou. E a gente que estuda a numerologia bíblica, a gente sabe sobre o calendário judaico, sobre o calendário gregoriano, sobre as 70 semanas, que estão determinadas ao povo, que o anjo fala ao profeta Daniel, diz: 70 semanas estão determinadas. Já está claramente falando sobre numerologia. Não é simplesmente simbologia, mas sim numerologia. Portanto, quando o anjo fala ao ouvido do seu servo, ou do servo de Deus, do profeta Daniel, o Senhor já sabia, como ele é alfa e ômega, ele sabia do que ia acontecer no futuro de hoje, no futuro da agora, nesse presente que está para acontecer, ou nesse presente e nesse futuro que está para acontecer. Ele dizia para Daniel: 70 semanas está determinada a teu povo. Que povo é esse? O povo judeu, o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Aquele povo que não existe mais. É claro que
que esse povo que não existe mais deixaram as suas raízes, o seu DNA, né, que são 12 DNA, na verdade são 12 DNA, e que hoje é concentrado, reside todos, né, desde 2015, todas a origem da folha da figueira voltou para Israel. E lá em Jerusalém está todos os DNA do povo de Israel, na expectativa dessas 70 semanas. É claro que os ouvidos e os olhos deles estão tapados, estão desconfigurados da graça. Porém, nós que somos gentios, a qualquer momento nós teremos aí um arrebatamento, conforme eu li agora há pouco, daquele dia e a hora, porém ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Claro que não é bem como a gente lê, né, claramente assim. Não vou entrar nesse detalhe, mas eu estou aqui para trazer o entendimento da palavra de Deus. E aí eu fui estudar a palavra do Senhor, olhando para a palavra do Senhor e vendo em Gênesis capítulo 5, nós vamos ler o Gênesis 5 para que possamos compreender o meu sonho, a qual eu tive, e eu tenho certeza que bate certinho. Depois nós vamos compreender as 70 semanas ali e o calendário judaico e o calendário gregoriano. No capítulo 5 do versículo 27 diz assim, 28: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Quem era esse filho? A quem se chamou Noé, dizendo: Este nos consolará. Estava dizendo o seguinte, que Noé seria o representante de Deus. Noé seria representante do Eterno. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor, que o Eterno amaldiçoou. No versículo 30 diz assim: Viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui vai matar, no versículo 31, vai matar aqui a revelação, ou vai clarear a revelação. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, vírgula, e morreu, ponto final. A Bíblia faz questão de dizer que um tio, a vírgula e o ponto fala. Por isso que o Senhor recomenda claramente, dizendo que ai daquele que dirá um tio, uma vírgula da palavra revelada, escritura revelada, divinamente revelada por Ele. Então, todas as vezes quando nós estamos meditando na palavra do Senhor, a vírgula, o ponto, a letra, a frase, ela vai falar. Exatamente, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé a idade de 500 anos e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí eu já não vou entrar nesse detalhe de Sem, Cã e Jafé, porque senão você não vai entender. Eu gostaria que você frisasse comigo na mente, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. A grande questão é que quando um pai de família, um sacerdote, morre, dentro da família, a Bíblia diz em Êxodo 20, capítulo 20, a partir do versículo 5, o Pai, o Eterno, ele procura alguém na família. E quando ele procura alguém na família, ele quer ver equidade, ele quer ver justiça. Exatamente. Lameque, quando nasceu Noé, Lameque, a Bíblia diz que ele não era convertido ou não, se era ou não, mas ele verbalizou uma profecia dizendo que Noé, seu filho, seria o Consolador. E com certeza aconteceu a profecia. A Bíblia diz claramente que agora Noé está na dispensação, e na dispensação de Deus, na dispensação onde a terra estava totalmente contaminada, onde não havia mais justos para multiplicar a equidade de Deus. Olhando para Noé, porque Noé conservava a sua justiça, e Noé, além de conservar a sua justiça,
ele arrebanhava a sua família, arrebanhava a sua parentela. Deus falou com Noé: Noé, avisa ao povo. Mas antes de avisar o povo, constrói uma arca. Deus deu toda a engenharia, toda a planta, toda a metragem, toda a instrução ou todas as instruções para Noé. Demorou mais de 100 e poucos anos Noé construindo a arca. Foram mais de 100 e poucos anos Noé pregando a palavra. Foram mais de 100 e poucos anos Noé pronunciando que o Eterno viria e o Eterno traria um dilúvio que ia devastar toda a região, todo o local. E naquela época, naquele momento, naqueles dias, naqueles anos, conforme a Bíblia diz claramente em Mateus, que eu acabei de ler, como era os dias de Noé, todos comiam, bebiam e davam-se em casamento. Assim também será a vinda do Filho do Eterno, a vinda do Filho daquele que tem a voz de arcanjo, que é o próprio Miguel Arcanjo, Jesus Cristo. Ele virá e arrancará o trigo do meio do joio. Irmão, então o sonho, como é que ficou o sonho? O sonho, irmão, quero que você entenda o seguinte: número 8. O número 8 é o número do recomeço. Quando a Bíblia pronuncia dizendo o céu e a terra, a Bíblia não pronuncia terra e céu. A Bíblia sempre vai pronunciar céu e terra. O número 8 é o número de origem universal da terra. O número 8 é o número como se o próprio Deus sonhasse em fazer um planeta chamado Terra. Começou e finalizou, purificado, ao ponto de atrair a inveja do seu adversário. Daí então todos nós sabemos a história onde houve uma corrupção dentro do planeta. Mas a terra ela vai ser ainda restaurada. O retorno de Deus virá para retornar e restaurar a terra. O número 8 é a consolidação, é a restauração total, é a purificação total. O número 8 Deus estava dizendo para mim, ao meu coração. Ele viveu 777, ou seja, acabou a oportunidade. Mas antes de acabar essa oportunidade, vai nascer um. E quem nasceu? Noé. E quem morreu? O seu pai. 777 anos. Jesus Cristo, o Filho do Eterno, estava aproximadamente nas 69 semanas quando foi levado ao matadouro. 3.777. Ele estava nas 69 semanas. Daniel estava nas 62 semanas. 400 e poucos anos antes de Cristo. Então, dá 62 semanas. Chegou nos ombros de Cristo, 69. Então, quer dizer que faltava uma semana para quem? Para os gentios? Não, para o povo judeus. Agora, para nós que somos gentios e alcançamos a graça do Senhor pela misericórdia, pelo sangue derramado na cruz, nós estamos a qualquer momento ser arrebatados. Por quê? Porque estamos na 69, estamos 69 semanas. E nessas 69 semanas tem um período de consolidação, de chegar às 70 semanas. E se você pegar 5.777, que é 5.777, que não é o nosso calendário, é o calendário judaico, é um calendário mais com precisão, um calendário mais claro, um calendário mais absoluto. E se você subtrair pelo o ano que Jesus morreu, aproximadamente 3.777, você vai perceber que tem 2.000 anos de dispensação da graça. Exatamente, são 2.000 anos de dispensação para os gentios, para aqueles que receberam o poder de ser filho de Deus, para todo aquele que crê, né? Não pereça, mas venha ter vida eterna, vida com abundância. Então o número 8, amados irmãos, é o número da consolidação. E o número 8 vai se consolidar nas 70 semanas. Irmão, então nas 70 semanas, quando ela começar, dos 3 anos e meio de paz, que começa a 70 semanas, 3 anos e meio de paz, a igreja
dos vencedores não pode estar aqui, irmãos. A igreja dos vencedores, a igreja que está lavada, remida no sangue de Jesus, não pode estar aqui. Agora, a igreja que não está lavada pelo sangue do Cordeiro, ela tem que estar aqui. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas a igreja, Israel, não é lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela será lavada pelo sangue do Cordeiro. Como assim? Porque o sangue do Cordeiro, espiritualmente falando, ele não vai morrer mais, claro que não. Mas a Bíblia diz em Zacarias capítulo 12, a partir do versículo 9 e 10, quando eles perceberem que forem enganados pelo o anticristo que vai profanar o altar do santo, quando eles perceberem, eles invocarão o Eterno de uma forma tão lamentosa, ao ponto de ser comparado um choro de um unigênito. E nesse momento, o Messias, o ungido, virá juntamente com seu exército. E eles olharão para cima e perceberão que ultrapassaram. A primeira coisa que eles vão enxergar no Messias não é a claridade. A primeira coisa que eles vão enxergar é o que Tomé viu. E o que Tomé precisava ver. Exatamente, um sinal da comprovação de que ele é o Messias. Aquele Messias que veio, aquele que veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. E a igreja de Israel, ela precisa, os judeus precisam de ver essa marca. Só que eles vão ver essa marca em tempos angustiosos, em tempos complicados. Só que eles receberão o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro vai lavar eles. Porque, na verdade, eu e você também, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro por causa do entendimento. Nós sabemos que Jesus morreu por nós, acreditamos e lançamos a nossa fé e confiamos que Jesus nos lavou pelo seu sangue. Assim também eles serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que a Bíblia diz: quem são esses? Quem são esses? Os que chegaram por último. É os que chegaram por último, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Que são os judeus. Então vocês precisam entender isso. O número 8 é o número do retorno. Só que esse retorno será de 3 anos e meio para frente. São 7 anos. 3 anos e meio de paz, de preparamento. 3 anos e meio de revelação do iníquo, né? Revelação total, oposição total, onde ele vai profanar o santo lugar. E aí o Senhor virá com a sua igreja endereçada para refugiar os judeus, os filhos de Israel, né, de Jacó, aonde serão refugiados, mas em tempos angustiosos. Portanto, você, amada igreja que me ouve, prepara-te para encontrar com Israel, porque o Senhor está voltando. Em nome de Jesus, um abraço, Deus abençoe.